Shalom, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus irmãos, quero aqui trazer algo de Deus para a sua vida nesta noite. E quero aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através da direção do Espírito Santo, nosso amigo, estar aqui trazendo algo tremendo para a sua vida que Deus tocou no meu coração. Por muitos anos eu vivi sem a presença de Deus na minha vida, sem conhecer as grandezas do Pai das luzes, as grandezas do nosso Deus sobre a minha vida, o nosso corpo, a nossa vida. Nós sabemos que o ser humano ele é triuno, ou seja, corpo, alma e espírito. E por muito tempo eu vivi somente em duas dimensões: a dimensão da carne e a dimensão da alma. Ou seja, eu vivia para fazer a vontade da minha carne e da minha alma. Eu não conseguia viver a dimensão do espírito porque eu não conhecia Deus. Porque Deus, ele nos fez do barro e nos soprou o espírito dentro de nós. A Bíblia vai relatar que quando morrermos, o nosso corpo vai para a terra, volta ao pó e o espírito volta a Deus. Mas eu não conhecia Deus, vivia a dimensão da carne e da alma e não do espírito. Eu conheci Jesus, aceitei ele, e por algum tempo eu carregava a Bíblia, falava de Jesus, pregava no nome de Jesus, mas continuava sem entender, continuava sem conhecê-lo. E pela misericórdia e a graça do nosso Deus, o Espírito Santo ele veio sobre mim, tocou no meu coração e me fez entender grandes coisas da palavra do Senhor, que hoje, através da direção do Espírito Santo, eu venho entender, buscando dia após dia a presença, a intimidade, a amizade desse grandioso Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero trazer algo aqui essa noite, porque na época antes de eu conhecer a Deus, eu via que nas pequenas igrejas, pequenas denominações, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas através do poder do Espírito Santo. Hoje mudou completamente. Não é que o Espírito Santo parou de agir, mas as pessoas tentaram, porque não conseguem colocar. O Espírito Santo tem uma caixinha e as pessoas, os homens, os doutores, os que se dizem mestres, querem dar ordem ao Espírito Santo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Antigamente acontecia milagres. O milagre, o sinal, os dons de maravilhas é para aqueles que aceitaram Deus, aceitaram Jesus e se colocam na posição de filho na presença do nosso Deus. E nesta noite eu quero falar algo tremendo ao seu coração. Eu já quero dizer desde agora que muitos críticos irão criticar esse vídeo, muitas pessoas vão lançar pedras, mas sempre haverá um remanescente. Eu quero dizer aqui que quanto mais pedras você lançar, será como se fosse algo que você tivesse lançado para construir a minha escada. Assim como muitas pessoas foram apedrejadas no passado por causa da palavra do Senhor Jesus. Estevão foi apedrejado, quanto mais pedra lançava nele, mais ele viu o céu aberto sobre a sua cabeça. A Bíblia vai relatar que o que nasce da carne é carne, nunca vai compreender as coisas do Espírito, mas o que nasce do Espírito é Espírito, discerne bem as coisas espirituais. O apóstolo Paulo ele vem dizendo: não vim até vós com palavras sublimes de persuasão humana,
mas vim anunciando a Cristo Jesus crucificado em demonstração de poder no Espírito. Aleluia! Eu sou formado em teologia, bacharel em teologia, comecei o mestrado, parei. A teologia é algo importante. A teologia é algo importante para que possamos estudar, porque a palavra do Senhor é o nosso manual para que possamos seguir aquilo que o Senhor Jesus nos quer. Mas a teologia sem o Espírito Santo é algo que atrapalha a nossa vida. A teologia com o entendimento humano, a teologia somente com aquilo que o ser humano quer passar para nós, é algo tremendo que atrapalha a nossa vida. Pessoas hoje têm palavras belíssimas, palavras comoventes, mas palavras que difícil entendimento, mas vazias da presença de Deus. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança sem a Shekinah. A Arca da Aliança sem a nuvem de glória. A Arca da Aliança sem a presença do Deus grande sobre ela. Era apenas um caixote revestido de ouro. Assim como a nossa vida sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, nós somos um barro apenas sobre a terra, nós não somos ninguém. Muitos dizem hoje em dia que o Espírito Santo já não trabalha mais no nosso meio. É somente através da palavra, da Bíblia. Claro, a palavra, a Bíblia é algo que nós vamos buscar de Deus, entendimento e sabedoria através da palavra. Mas quem nos dá a maior revelação é o Espírito Santo. Lê a Bíblia, qualquer um lê. O diabo, Satanás, a antiga serpente, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem intimidade com o Senhor. Conhecer Jesus, muitas pessoas dizem que conhecem, mas intimidade com o Pai são poucos que têm. Intimidade você não produz através somente de ler a Bíblia. Intimidade você produz através da oração, da dedicação. Há um preço a pagar para ter intimidade com Deus. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi para a nossa salvação, mas o preço da intimidade tem que ser buscado dia após dia, no secreto com o Pai, para que possamos conhecer. E muitos críticos, muitas pessoas criticam hoje, não conhecem o gosto da laranja, porque não experimentaram e querem criticar. E a maioria das pessoas que criticam é porque não sente a presença do Espírito Santo, não tem acesso à nuvem de glória, não tem acesso ao poder de Deus, morrem de vontade, mas não conseguem e querem criticar. Há 3 dimensões da nossa vida: corpo, alma e espírito. Nosso Senhor Jesus, ele disse: quando for orares, entra no seu quarto em secreto, fecha a porta, que em secreto o Pai te vê, ele te recompensará. Aos olhos dos teólogos, eles vão dizer que não era para fazer como os fariseus, aquele povo fazia, orar para todo mundo ver. Mas quando nós buscamos entendimento da palavra, entendimento do Espírito Santo para nós, nós compreendemos que o secreto é nós realmente conseguir conectar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Quando conseguimos conectar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós conseguimos compreender os profundos que Deus tem para a nossa vida. O Espírito Santo, ele vem e habita em nós, no nosso espírito. Nós temos que conseguir romper barreiras da carne, da alma e do espírito. E o que nós recebemos no espírito, nós sentimos na carne. Não adianta pessoas hoje com palavras vazias de sabedoria, levam multidões, têm fama, mas não tem poder, não tem unção, não são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E não adianta ter fama, não adianta ter cadeira de posição, não adianta ter anel de teologia, não adianta se não tiver intimidade. Você é algo vazio, você é algo que não tem a presença de Deus na sua vida. Quero fazer uma pergunta aqui hoje. Quem morreu por você na cruz do Calvário? A palavra do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras,
Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Marcos 16, 16 vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui em Marcos, nós fomos olhar as últimas palavras de Jesus. Isso é uma ordem do nosso Senhor Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os pastores, esses sinais seguirão os evangelistas, esses sinais seguirão os presidentes. É assim que diz? Não. Os apóstolos? Não. Esses sinais seguirão os que creem. Era para a época e é para hoje. Só que infelizmente o povo tem se fechado, não tem aceitado a presença do Espírito Santo. Na verdade, em muitos tempos o Espírito Santo já não está mais, porque tocaram ele de lá, já foi tocado. Hoje em dia eles falam que curar, igreja que cura, templo que cura, pessoa que cura, é através do diabo, é obra satânica. Se a pessoa cai, é o diabo. Se a pessoa fica feliz na presença do Senhor, é o diabo. Eles atribuem mais as coisas ao diabo do que a Deus. Ou seja, o diabo na boca do povo está mais poderoso do que o nosso Deus. O nosso Deus é pequeno, então. Mas a ordem de Jesus foi quem crê no nome dele, através da autoridade do nome dele, expulsarão o demônio, falarão nova língua, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais é para nós, é para o tempo de hoje. Mas o povo tem deixado de lado por causa de muitos que não creem, muitos que não conseguem ter a presença de Deus, ter entendimento bíblico, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem entendimento da palavra. Eles pegam somente aquilo que eles querem, eles não aceitam. E muitas pessoas não falam que o Espírito Santo já não, ele está sobre nós somente para mostrar para nós nossos pecados, nossos erros. Mas o nosso Senhor Jesus, quando ele foi subir, ele disse assim: estou indo para o Pai, mas enviarei outro. E esse outro, que é o Espírito Santo, guiará, ensinará e estará convosco até a consumação século. Ele que guia, ele que ensina. Ele que ensina. A unção que despedaça o jugo é a unção que vem do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel, capítulo número 10. Primeiro Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 6, vai dizer assim: aleluia. Primeiro Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele. Tornar-te-ás um outro homem. Aleluias. 1 Samuel 10, 6 vem dizer aqui, né? Enquanto Saul com Samuel, onde Saul é ungido. Diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Torna-te-ás um outro homem. Então o Espírito se apoderaria dele. Nós vemos aonde também Moisés, ele reúne homens, 70 homens, para poder dividir as suas cargas. E Deus pega do Espírito que estava em Moisés
e coloca em cada um daqueles homens. E eles profetizaram, eles anunciaram as grandezas de Deus. Agora, 1 Samuel, capítulo número 19. Aleluia. 1 Samuel 19. Diz assim: e anunciar a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Também eles profetizaram. E avisando disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro mensageiro, os quais também profetizaram. Ou seja, Saul, ele manda alguém ir capturar Davi, e esses mensageiros indo encontram com Samuel e uma turma de profeta profetizando, tendo visões, e o Espírito de Deus apossa daquele povo, dos mensageiros de Saul, e eles também entram no meio profetizando. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pega aquele povo, ele apodera daquele povo, eles também profetizaram. Mandaram outros, foi a mesma coisa. Em algumas versões vão dizer não profetizando. Em alguma versão bíblica vai dizer que o Espírito de Deus, ele apodera daquele povo e eles ficam em êxtase. Em êxtase. Nós vemos que nós não temos controle sobre o Espírito Santo. Quando Paulo vai dizer, o Espírito profeta é sujeito ao profeta, é o nosso Espírito. O Espírito Santo, ele faz da maneira que ele quer. Segundo a Crônica, capítulo 5 também, irmãos, depois vocês vão olhar lá, aonde o povo adorava a Deus. Mais de 120 sacerdotes adoravam, cantava, e nessa preparação do louvor, o coração de Deus é comovido e Deus desce, a sua nuvem de glória desce sobre aquele lugar. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, caíram. Eles tentavam ler, tentavam continuar, mas não conseguia por causa da glória de Deus. O poder de Deus, irmão, sobre a vida de alguém é forte. Não tem como ficar de pé. Aí eles inventam, se cair para frente de Deus, cai. Rapaz, quando a glória de Deus vem, você não vai escolher o lado que você cai. Quando a glória de Deus vem, o poder de Deus, você não sabe para onde você vai, não dá tempo de você falar, irmão, traz um colchãozinho que eu vou deitar. Não. Pá! É aquele tombo, irmão. Não tem como. Não tem como. Né? Lá, Jeremias 23. Eu quero ler. Aleluia. Aleluia. Santo exaltado é o santo nome do Senhor. Jeremias. Jeremias, capítulo número 23, irmãos. Algo interessante esse versículo aqui. Jeremias 23, 9. A Bíblia da Folha é muito fina. Tá agarrando uma na outra. Jeremias 23.
Diz assim, 23:9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ou seja, Jeremias estava falando aqui que ele estava como um homem embriagado por causa da presença de Deus. Atos dos Apóstolos vai acontecer a mesma coisa. Quando o Espírito de Deus veio sobre aquele povo, eles acharam que eles estavam embriagados. Então, a presença de Deus quando vem sobre alguém, o poder de Deus quando vem sobre alguém, não tem como ficar de pé. Não tem como você aguentar a presença de Deus sobre a sua vida. Ah, mas muita gente eu controlo, muita gente eu não cai. Meu irmão, a maioria dos críticos são aqueles que não conseguem sentir, não conseguem quebrar a barreira, não conseguem ter uma intimidade, não conseguem realmente quebrar a barreira da carne, da alma e entrar na dimensão do espírito. O que é nascido da carne, a carne nunca vai compreender, nunca vai. Vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vai compreender as grandezas de Deus. Ali quando o povo estava ali no templo que os sacerdotes adoravam, a presença de Deus veio, eles caíram. Nós vemos Daniel, se não me engano, no capítulo 8, quando vê um anjo sobre Daniel, ele tem a visão, ele fica por mais de semana enfermo por causa da presença, porque aquilo que nós recebemos no Espírito, nós sentimos na carne. Alguns sentem como se fosse uma energia elétrica sobre o seu corpo, alguns choram, alguns sentem arrepio, alguns adormecem, alguns sentem um fogo, um calor. Aleluia, quando o poder de Deus vem sobre a nossa vida, não tem como segurar, não tem como. Aleluia. João, capítulo 21, 25 vai dizer assim que Jesus Cristo ele fez tantas coisas, tantas maravilhas, que se fosse para escrever tudo aquilo que ele fez, não caberia de livros sobre o mundo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo não se baseia somente dentro de 66 livros, dentro da Bíblia Sagrada. É muito mais além. É muito mais além. A Bíblia é algo, a palavra de Deus nós devemos pegar para nós, para que a gente venha estudar, para que a gente venha seguir ela. Mas o poder de Deus vai muito mais além, os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. O andar de Deus não é o nosso. Então, irmãos, é fácil mesmo para as pessoas criticar porque não sente. É fácil para as pessoas criticar. É melhor criticar do que sentir, do que se entregar ao Espírito Santo. Aleluias. Há uma turma andando por aí que chama Testemunho de Jeová, não tem medo de falar, que fala que quem cura é pelo diabo, falar em línguas é do diabo, é tudo do diabo. Então Jesus Cristo ele deixou algo para a igreja que é do diabo. Agora eu quero que você me dê essa resposta. Eles falam que era somente para os apóstolos. Jesus Cristo ele diz que aqui é tudo que crê, todo aquele que crê. Não era somente para os apóstolos, é para nós. O problema é que as pessoas pegam somente aquilo que eles querem e esquecem daquilo que Jesus ensinou. Ah, mas isso aqui não pode, aquilo não pode. Meu querido, se você for olhar a vida de Jesus, Jesus chegou a cuspir nos olhos de alguém para curar. A cuspir na língua de alguém para curar. E é por isso que ele falava é demônio. Ou você acha que Jesus estava ali como quietinho, não fazia nada de anormal? Para falar que alguém fazia alguma coisa que estava endemoniado, devia ser algo meio que complicado. Isso não pode virar uma doutrina de cuspir nos ossos, de maneira alguma. Mas Jesus fez. E eles chamaram de diabo, de demônio. Gosto de chamar Jesus quanto mais nós. Mas a ordem de Jesus foi: aquele que crê no meu nome expulsarão o demônio, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Eu tenho contemplado na minha vida a presença de Deus sobre a minha vida e eu sei o que eu falo.
Eu tenho buscado a presença de Deus, uma intimidade profunda com o Espírito Santo, e eu sei que Ele pode nos tocar, eu sei que Ele pode fazer. A autoridade do nome de Jesus é grande. Infelizmente, muitos não conhecem, muitos preferem criticar. Aleluias. Nós vamos ver, irmãos, que os apóstolos, muitas das vezes, caíram por não aguentar a presença de Deus. Ah, mas ali eles se prostraram, não importa, você pode dar a palavra que você quiser, se prostraram, sentaram ou deitaram. Eu só sei que eles não conseguiram ficar de pé por causa da presença do nosso Deus. Não conseguiram. Muitas pessoas hoje vivem um evangelho que não é o evangelho que Jesus deixou. Muitas pessoas sobem hoje no púlpito e falam que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, mas não há cura, não há libertação e não há mudança de vida. Os homens hoje estão procurando lugar de destaque. O altar não é para homens, o altar é de Deus. Aleluia. Ravasturi Kamandehev, Ravasturi Ramandahai. O altar é de Deus. E não acontece muita coisa, que muitos altares hoje estão fendidos, estão trancados por causa de homens, corrompidos por causa de homens. Não o altar de Deus, porque o altar de Deus não corrompe. Mas o altar feito por mão de homens está muito corrompido. Homens procurando lugar de destaque. Pastores, irmãos. Eu sou pastor. Pastores, eles vêm para servir, não ser servido. Estão fazendo tudo ao contrário. Intimidade com Deus não significa que você conhece a Bíblia dizendo Apocalipse, eu sou íntimo de Deus, não. Você pode conhecer, mas você não é íntimo. Você conhecer uma pessoa não se trata que você é íntimo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos deu o direito de ser filhos. De ser filhos de Deus. E os filhos podem participar daquilo que é do Pai. Daquilo que é do Pai. Somente os filhos podem participar daquilo que é do Pai. Então, irmãos, vamos começar a buscar uma intimidade com o Espírito Santo. Começar a buscar uma intimidade com Deus. Todos aqui conhecem o Silvio Santos, lá do SBT. Esses povo famoso. Muita gente sabe, vamos falar aqui sobre o Silvio Santos. Muita gente sabe que ele é dono de um programa de televisão. Muita gente sabe até quantos filhos que ele tem. Se perguntar para a maioria quem conhece o Silvio Santos, todo mundo conhece. Mas pergunta quem tem intimidade com ele. Intimidade com ele vai ter somente aquele que está todos os dias falando com ele, buscando na casa dele a presença dele. Aqueles que são íntimos dele, entra na casa dele, toma água com ele, almoça com ele, janta com ele. Então, conhecer não significa que você é íntimo. Conhecer a Bíblia não significa que você é íntimo. Intimidade se ganha na oração, joelho no chão, conexão no trono. Chega, irmãos, de palavras vazias, palavras sublimes de sabedoria humana. Porque, irmãos, o que Jesus deixou foi completamente diferente do que aquilo que o povo tem vivido, que o povo tem anunciado, que o povo tem pregado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Dá lugar para o Espírito Santo. Deixa. Muitas pessoas acham que o culto hoje tem que ser como se fosse um velório, né? Sobe um lá e palavras bonitas, 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 e o povo dorme, não sabe a hora que o culto, não vê a hora do culto acabar. Mas quando nós damos lugar, mano, não estou falando de bagunça não, estou falando quando nós damos lugar para o Espírito Santo, que é tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a gente nem quer ir embora. Que a gente recebe algo tão grande de Deus, que a felicidade que vem sobre a nossa vida, que a gente não tem vontade de ir embora. É a presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Essa promessa é somente para os sedentos e para a terra seca.
Eu quero, nessa noite, convidar você a orar, para que você venha abrir o teu entendimento e deixar o Espírito Santo de Deus tratar sobre a sua vida. Para de criticar. Para de criticar o que você não sabe, que você não conhece, que você não sente. Deixa para lá. Busca. Se você não quer sentir, não sinta. Se você não crê, porque Jesus Cristo, na família dele, ele não conseguiu curar enfermos pela incredulidade. O poder de Deus, ele vem sobre aquele que crê, sobre aquele que tem fé. Quem não tem fé, quem não crê, vai ser sempre um homem carnal. Nunca vai ver o mundo espiritual, nunca vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Você vai contar a vida inteira que Deus abriu o mar vermelho, que mandou o maná do céu, que caminhou com o povo no deserto, que a nuvem via sobre o povo. Você vai contar somente as coisas dos outros. As testemunhas de Jeová andam pela rua, diz que são testemunhas de Jeová. O que eles testemunham? Alguém para testemunhar de Deus tem que ver o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Chega, para de ficar contando o que Deus faz na vida dos outros. Começa a buscar a presença do Espírito Santo para que você possa contar aquilo que Deus faz sobre a sua vida. Muitas pessoas só sabem contar o que Deus faz na vida dos outros, mas não tem experiência com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo, não sabe o que é entrar no secreto e sentir a presença, a nuvem de glória vir sobre a sua vida, o peso da nuvem de glória, o poder de Deus, sentir na carne a presença de Deus. Comece a buscar, porque Deus tem o melhor para te entregar. Passa a ser uma terra seca na presença de Deus. Passa a ser um faminto sedento pela presença de Deus. Que você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, quero te abençoar essa noite. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus, ó Pai amado, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha tocar sobre a vida, Senhor, dessa pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, eu lhe peço, abre o entendimento, o coração, Senhor. Porque o Senhor vai derramar água sobre o sedento, sobre aquele que tem fome, Senhor, ó Pai amado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, ó Pai. Muitas pessoas vão ler a sua palavra, mas não vão compreender a profundeza, Senhor, ó Pai, da sua palavra. Muitas pessoas, ó Pai, carregam a Bíblia, Senhor. Muitas pessoas, ó Pai amado, têm falado do seu nome, Senhor, mas não têm conseguido quebrar barreiras, Senhor, entrar em dimensões maiores, ó Pai, níveis de glória, Senhor. Muitas pessoas, ó Pai, têm ficado com a água no joelho, Senhor, ó Pai, no tornozelo, Senhor, a cintura. Mas há rios, ó Pai, que somente pode atravessar nada, Senhor, aonde o Espírito nos conduz, ó Pai. E nesta noite, Senhor, eu abençoo essa pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. E eu lhe peço, Espírito Santo, unja essa pessoa com o seu óleo que quebra o jugo, Senhor, ó Pai. E despedaça, Senhor, o jugo, Pai. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Em nome de Jesus.